No último dia de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, eu recebo ao vivo aqui no estúdio para um bate-papo de 15 minutos o candidato Júlio Flores, do PSTU. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado. 59 anos. Estar aqui. Obrigado, nós que agradecemos a sua presença. Natural de São Borja, lá na fronteira oeste, fronteira com a Argentina. Formado em Ciências e Matemática, é professor na rede pública. Foi diretor do Sindicato dos Bancários da capital. Júlio, o primeiro cargo ao qual tu concorresse foi para prefeito de Porto Alegre em 1996. Portanto, 22 anos já se passaram. Nesse meio tempo, tu tentou disputar 11 eleições como candidato a vereador, prefeito, deputado, senador, governador, mas nunca se elegeu. São 22 anos de tentativas. Os candidatos de partidos pequenos sempre reclamam que um motivo de nunca conseguir alcançar um cargo desejado é o tempo na TV. Bom, pelo menos aqui no SPDRS o tempo na TV é igual para todo mundo. Essa é a principal explicação para ti? Ou tu acha que há uma resistência a opiniões que divergem do bolo geral do que as pessoas falam, do que a maioria dos políticos falam? Não, na verdade nós estamos num processo em que as pessoas estão se convencendo, inclusive, da nossa pregação, né? Porque a nossa luta vem de longa data, né? Nós temos uma firme convicção de que esse sistema não vai resolver os problemas dos trabalhadores, pelo contrário, só vai aprofundar a fome, a miséria, a degradação social, né? E nós temos uma proposta de justamente nos rebelarmos contra isso, né? Que o povo, né, saia às ruas, se organize no seu local de trabalho, de moradia, de estudo, né, e questione esta ordem, porque nós estamos, infelizmente, numa situação em que, né, o povo é atacado. Temos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, o desemprego, a fome, a miséria. Nós não podemos aceitar isso. Só que são aí 20 e tantos anos, né, de eleições, fazendo as contas, né, e se observa que esses problemas não foram resolvidos. Então, as eleições não resolvem os problemas da maioria da população. Aliás, esse regime podre, né, ele está exclusivamente a serviço dos grandes capitalistas, dos grandes proprietários, banqueiros, industriais, né, latifundiários, né, e nós precisamos tirar essa gente dos palácios. Essa é a nossa política nesse momento, né, e o fato de nós estarmos hoje com 3%, 4% nas intenções de voto é uma demonstração de que as pessoas estão cada vez mais concordando com as nossas ideias, as nossas propostas, e se propõem a fazer mudanças profundas, né? Porque não há outro jeito, né? Nós queremos, inclusive, tirar esses senhores dos palácios. Para quê? Para colocar no seu lugar um governo socialista dos trabalhadores, em que, né, governe o povo, aqueles que não têm nada, aqueles das periferias, né, os trabalhadores das fábricas, né, os camponeses que não têm terra, enfim, para fazer mudanças profundas, como a reforma agrária para o latifúndio, né, como reduzir a jornada de trabalho, né, sem redução de salário, para que a gente tenha mais empregos, né, dividindo o tempo necessário, né, entre todos aqueles que estão desempregados, e um plano de obras públicas, onde você que está desempregado vai poder se empregar para construir a sua própria casa, o hospital para a sua família e a escola para o seu filho, né? Então, as nossas propostas, né, vão nesse sentido, e cada vez mais a gente tem observado nessa crise total que está colocado o país, né, que só os grandes, aliás, todas as demais candidaturas, na sua maioria, né, só olham para cima, só para os de cima, para os empresários, né, para os banqueiros, para os industriais, e para o povo nada. Para o povo é só promessa. Sobre esse assunto, já li que o senhor, se for eleito, pretende suspender o pagamento da dívida com o governo federal, essa mesmo que o atual governo está tentando negociar e que governos anteriores já tentaram negociar, e a dívida só cresceu de lá para cá, e também acabar com as isenções para grandes empresas no Rio Grande do Sul. O senhor tem exemplos disso, né? A gente deu um exemplo aqui, ontem o governador até negou. Um grande empresário recebeu aí mais de 600 e tantos milhões de isenção fiscal, um bolo previsto para ser bem mais. Sim, na verdade, há décadas os grandes empresários estão tendo. A GM, por exemplo, que é uma empresa que não precisa, não paga imposto. Quem paga somos nós, o que é um absurdo, né? Cada um de nós, cada trabalhador Mas ela gera, pelo paga. menos, bastante, vários empregos diretos e indiretos. Gera empregos, mas demite. Na verdade, nos períodos de crise, né, eles têm demitido. Inclusive, a nossa proposta para essas empresas todas é a redução da jornada de trabalho, porque eles podem empregar mais, sem reduzir o salário. Emprega mais trabalhadores,
né, reduzindo a jornada, sem mudar o salário, sem mexer. Né? Então, por exemplo, as isenções fiscais, né, são 15 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos porque os bacanas não pagam imposto. Né? A GM, a Gerdau, né, são empresas que são beneficiadas, eles não precisam. Quem precisa somos nós, os trabalhadores, os pobres, né, os miseráveis desse estado e desse país, que estão desempregados. Aliás, são 2 milhões de desempregados que nós temos no Rio Grande do Sul, entre aqueles que já ainda procuram emprego, né, aqueles que já desistiram, né, e aqueles que ainda não procuram, e inclusive estão, porque são muito jovens, né, e mais... tem muita gente no mercado informal que não tem direito trabalhista nenhum, né, trabalhando por aí. Então, a outra medida, né, que nós propomos é não pagar a dívida com o governo federal. Por quê? Porque ela consome entre 13 e 4 bilhões, vai chegar nos 4, ainda não, talvez não tenha chegado, mas vai chegar nos 4. E isso deixa de entrar nos cofres públicos. São 4 bilhões, né? E, de fato, ela era uma dívida que começou lá com o governo Brito com 9 bilhões, naquela época era 9, né? E hoje são 67 bilhões. Sim, essa dívida já foi paga, já foi paga. Inúmeras vezes, porque vários candidatos falam isso. Somos reféns do sistema financeiro, né? Porque o montante está lá e só cresce. Qual é a sua opinião sobre esse formato de federalismo que a gente tem no Brasil? Todo o sistema depende. A Constituição de 88 merece ser reavaliada, né? Uma nova constituinte, enfim, projetos de algumas ideias de alguns candidatos, enfim, porque os estados não têm de onde tirar dinheiro a não ser do ICMS, né? Porque o empresário paga o imposto aqui e paga ainda os impostos federais, e todo o recurso arrecadado vai para Brasília, e depois tem essa coisa de beijar a mão, que começou lá no tempo do Império, a sessão de beijar a mão, ele puxar o saco do político, para que o dinheiro volte, que é direito de nós contribuintes. Com certeza. Então, já passou a hora desse sistema, esse novo pacto federativo. Por que ninguém fala nisso? Na verdade, nós temos que explodir com isso. Né? Nós temos que explodir com isso, acabar com isso, com essa relação subordinada, tendo um governo socialista dos trabalhadores, onde a gente possa eleger, né, o conselho que vai governar não só no Estado, né, a partir das assembleias dos trabalhadores. Cada um de vocês, né, no seu local de trabalho, de moradia, de estudo, né, no campo e na cidade, poderá eleger, né, o seu representante para governar diretamente. Mas funciona em outros países? Sem esperar. Que país socialista que adotou essa iniciativa ainda funciona nos tempos modernos? É que não tem um exemplo hoje, né, de um país existente, nenhum hoje desses países, porque eles não são países socialistas. O socialismo, para nós, né, é uma superação do capitalismo que só traz fome, miséria e degradação social. Né? O capitalismo não serve mais. Porque alguns viraram ditaduras, né? Exatamente. Houve uma restauração do capitalismo nesses países, infelizmente, né? E nós propomos justamente isso, algo democrático, que a gente não fica esperando 4 anos para eleger de novo um representante que vai para lá e esquece dos trabalhadores. Não, nós queremos que as assembleias elejam e possam destituir, né, a qualquer momento, se assim bem entenderem, aqueles que forem eleitos para governar, né, a partir desses conselhos populares. Desta maneira, um governo socialista dos trabalhadores, com a nossa companheira Vera e o Hertz, né, que são os nossos candidatos à presidência da República, né, vão, obviamente, discutir num Conselho Popular Nacional, né, debater, por exemplo, o não pagamento da dívida pública, que consome hoje metade do orçamento quase da União, né? Vamos discutir uma reforma agrária que exproprie o latifúndio e dê terra a todos os trabalhadores que não têm terra para plantar. E o, né, agronegócio, que hoje exatamente, mantém muitos empregos. Exatamente. O não vai incentivar? Não, nós vamos expropriar, né, o agronegócio. Reforma agrária. É uma reforma agrária, né, sem indenização. Vamos colocar essas empresas, por exemplo, Bayer e a outra Monsanto, que produzem o agrotóxico que envenena a população, né, e degrada a natureza, né? Nós vamos acabar com isso, né, e garantir, né, de fato, que nós tenhamos um desenvolvimento harmônico
do ponto de vista econômico, social, com a natureza e com o ser humano, porque está envenenando as populações. Então tem que acabar com isso. E nós queremos as fazendas coletivas, né, no sentido de estimular o trabalho coletivo, que já se demonstrou é muito mais produtivo do que o trabalho individual. Aqui na esfera estadual, como é que o senhor pretende honrar os pagamentos, os salários dos servidores públicos, que hoje representa a maior despesa do governo? Em primeiro lugar, o governo Sartori está fazendo uma crueldade com os trabalhadores, especialmente os trabalhadores da educação, que é parcelar, atrasar o pagamento do salário. É um absurdo, né, a indignidade em que nós, trabalhadores em educação, e os servidores públicos em geral, estão vivendo. Porque nós ficamos reféns do sistema financeiro e temos que ir lá no Banrisul pegar um empréstimo para pegar em lugar do nosso salário. Né? Isso é uma indignidade. E mais do que isso, é preciso garantir o piso para os educadores, que é o mínimo que o Tarso assinou quanto ministro mediante a pressão dos trabalhadores, mas chegou aqui no governo e não cumpriu. O que é um absurdo. E o Sartori está aprofundando isso, atacando a educação, porque a mola mestra da educação, além dos estudantes, são os professores, os funcionários de escola, né? Que precisam de um investimento fundamental na infraestrutura para construir laboratórios, bibliotecas, né? Atender a maioria da população e um ensino voltado para os interesses do povo e não para meia dúzia, né, de empresários, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul e no país, com o Plano Nacional de Educação e as bases nacionais curriculares comuns, né, que impõem, né, que o que é obrigatório é apenas, né, português e matemática, enquanto que a gente sabe, né, que nós precisamos, para os filhos dos trabalhadores, né, uma educação integral, não só do ponto de vista de tempo integral, mas também e fundamentalmente de um conhecimento universal, que é tudo aquilo que a humanidade produziu de conhecimento, como a história, a filosofia, a sociologia, né, porque nós não queremos formar mão de obra barata, né, para o senhor Errão Peter, para as grandes empresas, né, para a GM e outras, né, que sugam o sangue e o suor dos trabalhadores no Rio Grande do Sul. Deixa eu perguntar sobre a questão da segurança pública. O senhor já manifestou que não prevê aumento no aparato repressivo, ou seja, não contrataria mais agentes como policiais militares, verdade, civis e... isso é uma questão de se discutir. Mas a solução-chave, né, poderíamos efetivamente abrir concurso público, mas não queremos mais tiroteio, mais violência. Nós queremos desarticular o tráfico para ir na couve, como se diz, né, no centro, aquilo que precisa ser resolvido, descriminalizando as drogas. E isso nós falamos com toda clareza que nós queremos fazer isso, porque isso desarticula o tráfico, que, aliás, né, muitas vezes transita nos salões do grande capital, tem relações com os políticos, né, e vive muito bem e não está lá na vila. Quem está lá na vila são os trabalhadores, é o povo. São os jovens que estão desempregados e que muitas vezes saem da escola, cooptados pelo tráfico, para poder sustentar a sua família. Nós queremos acabar com isso. E para acabar com isso também é preciso ter uma polícia única, desmilitarizada, né, sem armas, né, em que os servidores elejam os seus comandantes, os seus chefes de polícia, enfim, e que esta mesma instituição seja controlada pela população. Né, porque senão... Infelizmente, como tem sido em Ieda, Tarso e o Sartori, a polícia é utilizada para bater em trabalhador, botar o choque e proteger, para bater em trabalhador e proteger, por exemplo, né, as grandes empresas. Né? Então, é preciso, né, que a segurança pública esteja a serviço da população e não de meia dúzia. Aliás, lá em 2013 foi um escândalo. O Tarso, quando os jovens foram às ruas, né, defender o passe livre e protestar contra a farra do dinheiro público das obras da Copa, o que ele fez? Botou a polícia. Assim como o Sartori, em 2016, botou a polícia contra os servidores que estavam lá. Né? Nós todos, nas 3 ocasiões, sob Ieda, sob Tarso e sob Sartori, né, estivemos sempre à mercê do ataque do batalhão de choque, bomba de gás lacrimogêneo, pancadaria, né? Enquanto que nós estávamos reivindicando nada mais do que o justo, que é o salário, que são as condições de trabalho, inclusive para lutar contra esse projeto do governo Sartori, que quer privatizar tudo, entregar tudo, né, para o grande capital.
Júlio Flores, muito obrigado, tá bom? Por sua Eu que entrevista aqui agradeço. no SBT Rio Grande. Gente, com a entrevista de hoje, a gente encerra a série com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A partir da semana que vem, nós exibiremos aqui no SBT Rio Grande reportagens com os perfis de cada candidato ao Senado pelo nosso estado. SBT-RS, eleições 2018.